A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Fauci Souza, número 353, no centro de Lages, do lado do Cieja, quase esquina com a Correia Pinto. E há um ano e meio atrás, abriu um café que talvez você já tenha ido lá, o que era o café. É bem em frente, é um prédio histórico, bonito, e que você pode nos visitar. É nosso convidado para nos visitar, estudarmos a palavra de Deus juntos, cultuarmos a Deus juntos e, quem sabe, sermos amigos e você poder fazer parte da nossa igreja. Os horários principais de trabalho são os domingos. Domingo, às 9 horas da manhã, um culto, às 10 horas da manhã, escola dominical, e às 19 horas, mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. De 2 semanas para cá eu tenho estudado aqui com vocês situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia e que exigem uma resposta nossa. E que colocam em xeque, fazem com que eu e você pensemos sobre naquilo que cremos e se aquilo que nós cremos é realmente verdade na nossa vida. Há 2 semanas atrás nós vimos sobre José do Egito e como Deus abençoou José do Egito, mesmo ele indo para a prisão. Semana passada nós vimos como agir e como ter um caminho de felicidade nesse mundo. E nós vimos que a principal coisa é adorarmos a Deus. Mas eu queria fazer um convite para você e que você pensasse um pouco sobre o assunto de hoje. Por que problemas, dores e sofrimento acontecem na nossa vida? Muitas vezes há algumas coisas que nós não buscamos, mas elas acontecem. Você está bem? Está tudo bem e você vai no médico simplesmente fazer os seus exames de rotina, o famoso check-up, como era dito antigamente. E ao chegar lá, o médico te fala que você tem alguma doença crônica ou alguma doença grave. A primeira coisa que você se sente é abandonado por Deus e você começa a questionar e falar assim: por que aconteceu isso comigo? E o que vai ser da minha vida? Outra situação, nós andamos, nos locomovemos, vamos de um lado para o outro. Há algum tempo atrás a gente falava assim: não, eu vou viajar de noite, porque de noite tem menos trânsito. Hoje em dia tu coloca teu carro na estrada à noite e você vê que o movimento de carros, se for uma sexta, se for um sábado, é tão grande quanto durante a semana. E daí você se pergunta: mas tem tanta gente andando? Sim, tem tanta gente andando por aí. E nós estamos sujeitos a acidentes. E quando esse acidente acontece, a gente fala assim: por que aconteceu isso? O que eu fiz de errado para que acontecesse isso na minha vida? Às vezes pode ser algum acidente com a nossa família e a gente se pergunta assim: mas o que eu fiz para acontecer isso? E nos bate um sentimento de impotência, de fragilidade e um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa faz com que nós nos sintamos destruídos. E a primeira coisa que a gente vê e percebe quando acontece alguma coisa assim é que a gente coloca a culpa em Deus. E é fácil fazer um silogismo errado aqui. Silogismo é quando você pega 2 afirmações e conclui a partir dela. Por exemplo, a temperatura humana é entre 35 graus e 37,5. João está com 32 graus de temperatura.
logo João está morto. Não, João não está morto, João está com hipotermia. Mas é fácil a gente chegar a essa conclusão e fazer um silogismo errado. Muita gente fala assim, não, se você for crente, se você for temente a Deus, você nunca vai ter problemas. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação, se eu estou com problemas. A terceira afirmação, a conclusão dessas duas afirmações. Se eu tenho problemas, e se quem é crente, quem busca Deus, quem ama Deus não tem problemas, logo eu não sou crente, logo não amo a Deus e Deus também não me ama. É fácil a gente chegar a essas conclusões, a esses silogismos. Mas a nossa vida é muito mais que simplesmente um silogismo, duas causas e um resultado. A nossa vida é muito mais complicada e profunda do que simplesmente uma conta de aritmética, onde que 2 inteiros mais 2 inteiros é igual a 4. As coisas não são assim na nossa vida. E nem por nós passarmos por problemas, Deus se esqueceu da gente. E eu queria trabalhar com vocês aqui apenas 3 versículos, que estão no Evangelho de João, no capítulo 9, dos versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, nos colocar diante de Ti e Te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, que o Senhor fale ao coração das pessoas que estão assistindo e ouvindo esse programa, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por problemas. Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 28, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque como eu venci o mundo, vós também vencereis. Alguém pode falar assim, pastor, ali ele está falando sobre a tentação e o pecado contra a gente, não é? Eu vou falar assim, ele está falando da luta contra o pecado. Mas o princípio está ali, que no mundo nós passaríamos por angústias e tribulações. Hoje de manhã, conversando com uma família que está passando por uma tribulação na família dela, no seu lar, com um filho internado, eu lembrei de um versículo que para mim é muito especial, que está lá no Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando a gente pensa nisso, eu penso que todos nós vamos passar pela dor. E o grande problema quando nós passamos pela dor é o que falar e o que fazer diante dessa dor. Eu posso deixar com que, como os discípulos de Jesus, entender que foi por algum erro deles, foi por algum pecado que eles cometeram. Às vezes algumas coisas acontecem conosco por nossa causa. Pastor, como assim? Deixa eu conversar aqui com você e você vai me entender bem. Lembra que eu usei o exemplo da viagem, de nós irmos viajando de um lugar para o outro? Se eu sair daqui de Lages e ir até Florianópolis e querer andar a 120, 140, 150 por hora, o tempo inteiro, aliás, em qualquer momento, porque o limite de velocidade na 282 é 80 por hora, pode ter certeza que eu vou sofrer um acidente, eu vou bater o meu carro. Primeiro porque eu vou ter que ser imprudente para fazer ultrapassagens, para fazer curvas. E se eu andei nessa velocidade toda, isso é culpa minha. Algumas coisas são responsabilidades minhas. Se eu estou empregado, eu começo a faltar no meu emprego toda semana, 2, 3, um dia por semana.
sem justificativa, sem estar doente. No final do segundo mês, o patrão vai virar para mim, vai chegar e falar assim, olha, você trabalha bem, mas você não é de confiança. Então, você está sendo demitido por causa disso. E isso foi uma responsabilidade minha. Essa dor foi uma responsabilidade minha. Mas há muitas coisas, meus irmãos, há muitos problemas que acontecem na nossa vida que não são de nossa responsabilidade. Uma doença crônica, quem sabe até uma doença de difícil tratamento, como um câncer. A questão de um acidente não é responsabilidade nossa. A questão de você ter um incêndio em casa, nós fazemos de tudo para não pegar fogo na nossa casa. Mas pode acontecer. E outras questões que a gente passa. Brigas dentro de casa, separações, lutas. E a gente começa a se perguntar, por que aconteceu isso? E essa questão de perguntar o porquê, de querer saber o porquê, isso faz com que a gente tire o foco do que realmente importa. O que importa não é o porquê que aconteceu, mas o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Eu não continuei a ler aqui o relato deste milagre, mas Jesus Cristo pega um pouco de terra, cospe nela, faz um lodo, passa nos olhos do cego de nascença, manda ele ir no tanque de Siloé se lavar, e aquele homem que nunca viu agora começa a ver. E é por isso que Jesus Cristo fala no versículo 3, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Muitas vezes os problemas acontecem na nossa vida, primeiro para que a gente entenda que nós dependemos de Deus. Pastor, como assim? Eu vou ser sincero para você. Muitas vezes a gente se enche do nosso orgulho, a gente se enche da nossa vaidade e fala assim, eu dependo de mim mesmo. Eu já pensei assim, não sei quanto a você, mas eu quando era adolescente, no início da minha juventude, eu falava assim, não, Deus vai me dar forças e eu vou fazer isso. Veja, eu até falava, Deus vai me dar forças. Mas isso aí é soberba. Por quê? Porque eu estou confiando naquilo que eu faço. E não estou dizendo, Deus é quem vai me sustentar, Deus é que vai me guiar, Deus é que vai me dar sabedoria, Deus é que vai dirigir todas essas coisas. Esse homem que foi curado, esse moço que foi curado, ele foi questionado pelos seus vizinhos, foi questionado pelos sacerdotes, foi questionado pelos governantes e perguntaram para ele assim, mas quem que curou vocês? Você. Ele não falou assim, eu mesmo fui curado. Mas ele falou, eu fui curado por uma pessoa. Eu acho que é o Messias. Daí quando questionado mais ainda, ele falou assim, por quê? Porque os judeus naquela época, e até hoje, não aceitam Jesus Cristo como um Messias, como filho de Deus, como enviado de Deus. E daí ele começou a responder, quem ele era eu não sei. Eu sei que agora eu vejo. Tirou o foco dele mesmo, tirou da sua soberba, tirou da sua ganância, tirou do seu poder. E ele começou a entender que Deus tinha feito um milagre na vida dele. Muitos problemas acontecem na nossa vida para a gente tirar um pouco disso. Tirar um pouco dessa soberba. Essa semana, no domingo, na escola dominical, lá da nossa igreja, nós temos falado sobre justiça social e como nós devemos apoiar e ajudar o próximo, porque não é simplesmente virar as costas, né? Eu me lembro de uma campanha da solidariedade. Sim, eu já fui católico também,
E eu lembro frequentei a igreja católica. E eu lembro de uma campanha da solidariedade nos anos 80 que falava assim: pão para quem tem fome. Se você é mais antigo, você deve se lembrar que naquela época as campanhas da solidariedade passavam publicidades na TV cantando a musiquinha da campanha da fraternidade naquela época. Deus falou para a gente dar pão para quem tem fome. E eu lembrei de uma história que aconteceu dentro da igreja presbiteriana lá em São Paulo, que uma das pessoas que organizavam a ajuda social dentro da igreja falou assim: não, eu não tenho aptidão nenhuma para essa função. E a pessoa que coordenava essas pessoas, o presidente da junta diaconal, chegou e falou assim: olha, eu estou aqui com a sua carta, mas antes vamos deixar aqui, na próxima reunião a gente trata desse seu pedido de demissão. Eu quero que você vá comigo entregar 2 cestas básicas. E os dois foram juntos, foram conversando, tudo. Quando foram entregar a cesta básica, saíram do carro, a menina estava ali no pátio da casa, em frente da casa, já viu os dois chegando e falaram assim: mãe, pai, os homens da igreja estão aqui. A mãe saiu, olhou, veio, procurou, recebeu eles, levou eles para dentro de casa, eles entregaram a cesta básica, entregaram também um dinheiro para comprar leite, comprar carne. Naquela época não era muito comum leite em pó, ou leite longa-vida, nem existia. E daí a mãe virou para eles com o rosto sorrindo, cheio de gratidão, e falou assim: olha, hoje de manhã eu orei pedindo a Deus para que desse comida para a gente para amanhã, porque a última comida que eu tinha eu dei para esses meninos hoje na hora do almoço. Tinha só uma canja para a noite. Eles se olharam, oraram pela família, leram a palavra, foram embora. Quando chegaram na igreja para pegar o carro dos dois, o que tinha entregue a carta pedindo para ser exonerado, para se demitir daquela função, falou: me dá essa carta aqui. Daí o presidente falou assim: não, semana na próxima reunião a gente trata. Não, me dá ela aqui. Ele devolveu a carta, o rapaz rasgou tudo, jogou no lixo e falou assim: não, agora eu entendi por que Deus me quer aqui. Eu estou contando uma história reversa, para que você entenda e perceba que muitas vezes Deus nos dá algumas situações difíceis na nossa vida para que os outros possam nos ajudar. É a segunda questão. A primeira questão é tirar a nossa soberba. A segunda questão é: Deus quer fazer com que outras pessoas nos ajudem. No exemplo aqui da cura desse cego de nascença, desse jovem, foi Jesus quem fez isso. Nesse exemplo da cesta básica, foram 2 homens que Deus colocou ali. Na minha vida, muitas vezes nos momentos de tristeza e de angústia, brigando comigo mesmo, foram pessoas que chegaram para mim, me abraçaram e falaram assim: Paulo, eu tenho orado por você. Isso faz com que a gente perceba que Deus está atuando na nossa vida. Às vezes, o problema vem para quebrar o nosso coração, mas vem também para mostrar que Deus está trabalhando na nossa vida. Quantas vezes você não está desempregado e um amigo teu se vira e fala assim: olha, eu indiquei você para uma vaga. E você fala assim: muito obrigado. Essa simples indicação demonstra que Deus está atuando na sua vida. Deus está usando um amigo teu, um vizinho teu, uma pessoa do teu círculo.
E Deus está trabalhando na tua vida. Eu quero encerrar por aqui, porque a gente já está perto do final do nosso programa. Mas tem muito mais coisas para falar sobre isso. Mas eu queria dizer para você aqui uma questão muito simples, para mim e para você. Simples de falar, mas difícil de viver. Quando os problemas acontecerem na tua vida, nunca pense que Deus te abandonou. Esse é o momento de você se colocar diante de Deus e orar, e buscar a direção de Deus, e viver diante de Deus, e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Faz com que eu não azede o meu coração. Desculpa falar essa palavra aqui, usar essa figura de linguagem, mas você deve orar: Senhor, faz com que o meu coração não fique amargurado. Faz com que o meu coração agora eu dependa de Ti. Entenda que eu dependo do Senhor. Que eu não dependo simplesmente da minha força, do meu poder. Senhor, faz também com que eu entenda que o Senhor está trabalhando na minha vida e está cuidando de mim. Através de um amigo que me indica, através de uma pessoa que me dá mantimento, me dá sustento, através de uma pessoa que vem me dar uma palavra de ânimo, através do Senhor, usando os médicos para fazer um milagre na minha vida. Faz com que eu entenda isso e faz com que eu tenha um coração grato a Ti. Eu quero te convidar agora a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, te implorar e te suplicar que o Senhor fale no nosso coração, Pai Santo, e que o Senhor faça com que as pessoas que ouviram essa mensagem, Pai Santo, que elas, Senhor Deus, possam se sentir acolhidas por Ti, Pai Santo, e possam perceber que os problemas vão acontecer na nossa vida, mas o Senhor está conosco, e nem todo problema é culpa nossa, Pai. Mas mesmo quando é culpa nossa, o Teu amor transborda sobre isso e faz com que a Tua graça seja presente na nossa vida, Pai. Que o Senhor, Pai Santo, nos abençoe. Abençoe as pessoas que estão ouvindo. Que elas possam ver que os problemas são bênção, porque a gente deixa de confiar em nós mesmos e confiamos em Ti. Que eles percebam, Pai Santo, que os problemas são bênção, porque são a oportunidade do Senhor cuidar da gente e fazer um milagre na nossa vida, Pai. Que a gente tenha um coração grato a Ti, Pai, e confie sempre no Teu amor e na Tua graça, Pai. Cuida dessas pessoas, talvez haja pessoas doentes, talvez haja pessoas que estão passando por problemas familiares, talvez haja pessoas que estão passando por problemas econômicos, talvez haja pessoas que estão passando por vários tipos de problemas, Pai. Desemprego, que o Senhor esteja cuidando delas para a Tua honra e Tua glória, Pai. Que eles possam conhecer a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Que eles, Senhor Deus, recebam no Teu toque, Pai. Cuida do nosso município, faz com que nos dê sabedoria para escolhermos bem os nossos governantes, Pai. Abençoa, Senhor Deus, também, Pai, o nosso Estado. Quebranta o coração dos governantes estaduais e faz com que eles temam a Ti, Senhor Deus, e que eles entendam que estão lá para servir o povo e para Te temer. E a mesma coisa pelo nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para estar conosco, lá na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Fausto de Souza, número 353. Temos tratado sobre esses assuntos, à luz da Palavra de Deus. E ela tem sido o nosso guia e direção. Convido você também para continuar com a programação da Nova Era TV. Um grande abraço, até o próximo programa. Não tenhas
sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar